Graça e paz, queridos. Amém? Vamos começar nessa terça-feira abençoada. Vamos juntos então, irmãos, estudar sobre esse tema que é muito importante para nós, tá? Deus tocou no meu coração a gente meditar na palavra de Deus sobre como fazer a obra de Deus com excelência. Amém, queridos? Acho que cada um sabe o que é, né, irmãos, fazer com excelência. Tá ótimo, obrigado. Acho que todo mundo sabe o que é fazer com excelência, né, irmãos? Acho que a gente sabe mais ou menos como é que é. Melhor qualidade, né? E isso é importante para nós do reino de Deus, irmãos. A gente saber se a gente está fazendo para Deus o melhor, se a gente está fazendo para Deus um pouco, se a gente está fazendo bem feito, mal feito. E aí isso é um tema muito comum, irmãos, hoje. As empresas, por exemplo, elas buscam excelência e buscam trabalhadores que trabalhem com excelência, porque hoje é muito cobrado resultado, né? É muito cobrado resultado. Você vai comer num restaurante aí, você vai nele, numa lanchonete e tal, você come ali, naquele lugar. Mas você acaba avaliando aquilo de todas as formas. Desde a hora que você chega, você começa a avaliar até a hora de sair. Você vai voltar se tiver coisas naquele lugar ali que para você foi boa, excelente. Se não for, você não vai voltar. E hoje a gente sabe que o preço não é tanto o que conta mais, que a concorrência é tão grande que você encontra produto barato, de boa qualidade, serviço barato e de boa qualidade. E entra aí então a excelência de todas as maneiras, né? Então a gente vai estudar esse tema com muito amor, muito carinho, porque eu tenho certeza absoluta que cada irmão dessa igreja deseja trabalhar com excelência para o nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos ler esse texto? Lucas 17, só para a gente dar já uma arrancada, Lucas 17, e eu gostaria assim que os irmãos acompanhassem a leitura da Bíblia, porque eu não quero trazer aqui, irmãos, por exemplo, valores técnicos para a gente falar sobre excelência, mas sim valores bíblicos, porque é o nosso caso. Lucas capítulo 17, Jesus estava falando acerca dos escândalos, e aí no versículo 10, ele traz essa palavra bonita para nós, quando ele falava acerca dos escândalos. Lucas 17, né, que nós vamos ler. Versículo 7 ao 10, eu coloquei só os 10 aqui, mas eu queria que você acompanhasse a leitura do 7 ao 10, para você ver onde a gente entra com a necessidade de excelência. Diz assim: qual de vós será um servo a trabalhar na lavoura ou a apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me o jantar, apronte-se e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Aí é que entra o versículo nosso. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Entenderam, irmãos? Todos entenderam esse texto aí? Está tranquilo para vocês? O que está dizendo aqui? Jesus está falando assim, qual de vocês que tem um empregado em casa, por exemplo, que faz a comida e tal, e quando você chega em casa à tarde da noite, você não vai falar para ele assim, vem cá, se apronta, veste seu uniforme, sua roupa e me serve. E depois que ele serve, você come. Jesus está perguntando, você agradece o servo pelo que ele fez? E ele fala, eu creio que não. E aí ele vai colocar para nós, assim também deveis ser nós. Quando nós fizermos tudo o que foi mandado, nós devemos virar e falar assim, somos servos inúteis. Por quê? Porque só fizemos o que foi mandado. Exato, irmãos, tinha que fazer mais. Se você faz só o que é mandado, Jesus está mandando a gente chamar a gente de servo inútil, que só faz aquilo que foi mandado. Então aí é que entra, irmãos, o servir a Deus com excelência que eu quero trazer para vocês. A excelência até aqui. Você levantar de madrugada, fazer a comida, entregar na mesa para o seu patrão comer, você não está fazendo nada de excelente, é aquilo que você tinha que fazer. Então, é isso que eu quero trazer para os irmãos, e eu gostaria que o Espírito Santo de Deus pudesse falar com os irmãos isso, que nós estamos servindo a Deus, irmãos, né? Nós não estamos servindo ao pastor Edgar, nós não estamos servindo à Quinta Igreja, nós estamos servindo ao Deus, o Senhor da obra. E se você faz
e faz bem o que te é mandado, você não alcançou a excelência. É isso que quer dizer, assim também vós, quando fizer de tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, esse assunto que as empresas têm pegado e levado isso para dentro delas, e que a igreja precisa aprender, o obreiro precisa aprender. Então, vamos lá, as irmãs da portaria, os irmãos que também ficam na portaria, no caso, né, os nossos irmãos ficam também. Se vocês só ficam ali, vocês têm que chegar e falar, servo inútil que eu só faço o que me foi dado. Né? Se eu, pastor Edgar, só faço o que eu tenho que fazer, eu tenho que virar e falar, servo inútil, porque eu só estou fazendo o que me foi mandado fazer. Aí a gente vai partir para todas as classes, escola bíblica dominical, ministério infantil, evangelismo, mesa de som, né? O que mais que nós temos aqui de obreiro? Coordenadores dos departamentos. Amém, irmãos? É desanimador isso, não é? Desanima a gente, né? Não, é pelo contrário. É por isso que eu disse para vocês que eu ia trazer valores bíblicos para dentro do conceito de excelência, para a gente poder buscar fazer a obra de Deus com excelência. Então a excelência vai entrar quando a gente pular e não se encaixar nesse versículo de que faz só aquilo que foi mandado. Aí até mesmo o crente que não tem cargo nenhum na igreja, se ele é o crente que não tem cargo nenhum na igreja, mas ele é só aquele que vai lá na igreja, aquele que senta, que escuta a pregação, que canta na hora do louvor e vai embora para casa, ele também tem que virar e falar, que servo inútil que eu sou, porque eu só estou fazendo o que me foi mandado. Amém, queridos? Deu para pegar esse versículo aí e já entender que a excelência que as empresas vivem e pregam, todo lugar eu vejo que há mudança quando há uma busca por excelência. Na área de segurança pública, Delfino Júnior, o Wellington são dessa área, a gente vê a diferença quando busca a excelência. Quero encaixar dentro das áreas que nós temos na igreja, para os irmãos verem que a busca por excelência muda totalmente o aspecto e o crescimento da coisa. Todas as demais áreas, o comércio então, eu sou da época, e os irmãos da minha idade para mais velho sabem o que é. Antigamente, sabe como é que o comércio tratava a gente, irmã que tem comércio e tal? Antigamente a gente ia no comércio, primeiro os camaradas nem iam te atender, era difícil. E eu já fui em comércio que o camarada chega e fazia a seguinte pergunta, é sério, irmão, se o camarada ficasse olhando demais um produto, eu já vi proprietário chegar e falar, você quer comprar ou não quer, ou você vai ficar olhando? Já viu alguém assim, Gimiro? Eu sei que você já me compartilhou de um amigão nosso do bairro aqui. Por quê, irmãos? Era assim o comércio da década de 80 para trás. Agora não, agora a busca da excelência, o aprendizado com o país de primeiro mundo, levou a inverter. Agora não é eu que preciso do comércio nem do comerciante. A máxima hoje é, o comerciante precisa de cada vendedor, então, de cada comprador, desculpa. Então, cada comprador é um cliente potencial. Então, se eu for lá comprar, irmãos, se eu for comprar uma bala, hoje o atendimento já é o contrário. Eu posso revirar. Hoje eu já vi, eu fiquei bobado o dia que eu fui numa loja aí de sapato e vi uma pessoa descendo todos os sapatos. Falei, se fosse naquela época. Tem razão, o cliente reclama. Eu já vi empresa aqui em Patinga, que o cliente não tinha razão, o gerente proprietário, deu razão, saiu no prejuízo, mas ele cedeu. Cedeu por quê? Porque ele sabia que ele talvez perdia uma venda, perdia algo, mas ia ter um cliente que ia sair para lá, e ia falar bem do comércio, não ia falar mal. Então, irmãos, eu estou trazendo para essa vida material, para os irmãos verem, que quando Jesus vai falar esse texto para nós de Lucas 10 aqui, e chamar a atenção, que se a gente fizer só o que deve, é inútil, e eu busquei a palavra no grego, na minha outra Bíblia judaica lá, tá, irmãos? É inútil mesmo, é a pessoa assim, só faz o que manda, o que ela tem que fazer, está ali dentro do padrão, que a pessoa que não faz além do padrão, Jesus disse para chamar de inútil, porque de fato é inútil. Então a gente traz isso para a vida, e vai vendo como uma coisa deve funcionar também dentro da igreja, irmãos. E se cada um de nós agora, na nossa função, soubesse, porque também faz parte da excelência, você saber sua função, o seu trabalho, sua área, soubesse o seu trabalho e buscasse fazer a mais, é isso que acontece com um funcionário de uma empresa, irmãos, que trabalha com excelência. O camarada pode ser limpador de chão, se ele trabalha com excelência, ele não vai limpar chão muito tempo, não.
o gerente mais próximo, o dono da empresa, vai ver potencial, aquele camarada pode ser um dia até sócio dele. Por quê? Excelência, querido, mas agora a gente tem uma visão tão fechada que o camarada quer ser chão de fábrica a vida inteira e só aquilo, mais nada. Aquele horista, aquele camarada que quer ganhar as 8 horas dele e ir embora para casa, não busca excelência. Ainda bem que as empresas estão investindo em excelência muito e procurando que a pessoa aprimore. Então a gente precisa, irmãos, aplicar isso na vida e ver o quanto é bom você chegar num comércio e ser bem tratado. Excelência. Eu fui essa semana num supermercado, vizinho nosso, não vou falar onde que não precisa, do bairro, e fomos comprar. A Ana Silva falou de olha a cara dessa menina do caixa. Quando eu olhei a cara dela, dava medo, e tinha uma pessoa na frente, tinha as outras filhas tudo muito grande, eu falei, aqui mesmo, né? E aí, eu falei com a Ana Silva, não fica muito tempo, pela cara da pessoa, aquela cara que parece que tinha matado 1000, ou tinha comido todos os gilós e os limões da vida, tudo ao mesmo tempo. Não funciona assim, querido, não funciona. Se você é caixa, você tem que ser excelente naquilo que você faz. Chama atenção aquela pessoa que mesmo doente, mesmo ruim, mesmo cansada, mas está ali, sabe, eu tenho que ser excelente. Trata bem a pessoa ali, ganha o cliente. Eu já virei cliente de lugares porque fui tratado com excelência. Tá? Naquela época eu não tinha cartão de crédito ainda, naquela época que estava terminando essa onda de fazer ficha, né, e as pessoas comprarem com cartão, eu não tinha cartão, um certo supermercado em Patinga, eu cheguei nele, aí o que aconteceu? O camarada falou comigo, o gerente, o camarada falou assim, me viu lá e foi lá no caixa, é o seguinte, eu estou vendo que o senhor vem aqui toda semana, várias vezes o senhor vem, às vezes todo dia, eu vejo que o senhor compra aqui um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vamos combinar assim, a partir de hoje, o senhor não vai ficar pagando miudinho, não. E já chamou alguém, falou, fulano, faz favor, faz uma ficha para ele aqui, como é que é o seu nome? Falei meu nome, faz uma ficha para ele. É o seguinte, só diga, a partir de hoje, o senhor vai vir, vai comprar e vai assinar aqui, no final do mês, o senhor vai acertar, só o que tiver assinatura do senhor, o que não tiver, o senhor não acerta. Querido, a empresa me enganou. O camarada foi excelente, ele fez algo além do normal, me enganou, passei a ser cliente dele, e eu deixava de comprar no outro, às vezes algo que era mais barato, porque o camarada me enganou. Isso é excelência, querido. Então quando você é excelente naquilo que faz, a instituição ganha, você certamente não vai ficar naquela função, porque há algo melhor para quem é excelente. Agora, para quem não é, Jesus está dizendo aí, não vai haver mudança. E o grupo sofre, né, irmãos? A empresa sofre, a instituição sofre, tá? Né? E a gente sabe que é bom. É tão bom você ir numa igreja, que você é bem recebido lá na porta. Por que nós não fazemos isso, né? É tão bom, né, quando a gente chega, tem equipe para isso, equipe para aquilo. Mas por que a gente não faz? Por causa que a gente quer fazer o feijão com arroz e acha que está fazendo, irmãos. É isso que eu quero trazer do coração de Deus para vocês. Vocês não têm nada que ouvir isso. Eu só espero que vocês entendam. Amém, queridos? Amém? Vocês que estão aqui não tem que ouvir, mas só para vocês entenderem o que é que a gente está propondo para a igreja, que já é algo que a gente precisa ver isso há muito tempo, e aí a gente vai aplicando isso em todas as áreas da igreja, irmãos. Eu sempre sonhei com um grupo de conselheiros na igreja, nunca pude montar, porque eu nunca consegui essas pessoas, para esse grupo de conselheiros da igreja. Tá? A gente quer montar equipes, mas não consegue as equipes, por quê? Porque a gente sabe que não podemos ficar só no feijão com arroz, porque a gente acha que já está o bastante. Por isso que eu trouxe o texto de Lucas, irmãos, tá? Porque é Jesus que está dizendo, não é o pastor Edgar. Se a gente fizer o que foi mandado, a gente deve dizer, servo inútil que eu sou, porque eu só fiz o que me foi mandado. Então, não é o pastor Edgar, na verdade, eu estou feliz com a sua vida, feliz com os irmãos que estão nos apoiando nessa obra, incansavelmente, aqueles que não medem esforço, estou muito feliz com cada um, mas agora, a gente precisa que as pessoas da igreja entendam o que Jesus está dizendo sobre excelência, para que a gente possa crescer. Um dia eu estava orando, Deus, meu sonho com tantas almas na igreja, Jesus falou comigo assim, eu não posso dar, porque se eu dar, não tem quem cuida. Fechou. Então, se você é do tipo que está sonhando muito lá, Deus manda alma, sabe que Deus já me falou, mandar alma para quê? Vocês vão cuidar? Tem equipe? Cadê a equipe que ora? Cadê a equipe que faz isso, que faz aquilo? Né? Cadê a equipe que restaura, que recupera? Cadê a equipe que vai atrás? Né? Tá vendo, queridos? Se não tiver, não funciona. Porque é assim que a obra de Deus anda. Mas aí eu quero pegar essa palavra do ninho. A gente tem que sair desse
que eu estou fazendo já está bom. Isso quando a gente não cai no coração, irmãos, de chegar a pensar que vem aqui, liga o instrumento, e toca, e vem e canta. É só 2 hinos mesmo, então... Nossa, querido, aí você arrebenta a obra de Deus quando você pensa assim, né? Quando você vem para a igreja e, nossa, mas eu vou lá ouvir o pastor falar as mesmas coisas. Aí, meu camarada, aí você destrói a obra de Deus. Estou falando para você não, estou falando para você entender e multiplicar. É isso que destrói a obra de Deus. É quando a gente não entende que a gente tem que buscar excelência naquilo que faz, né, naquilo que nós nos propomos a fazer, até mesmo aí a igreja louvar e adorar o Senhor. Teve um dia que eu cheguei a pedir, alguns irmãos dessa rua, pediu, isso aí alguns irmãos talvez saibam, outros não. Cheguei a pedir com os irmãos que moram aqui na rua, falou, gente, eu pedi a vocês um favor, na hora do culto, não fica na rua não, você não vai para a igreja, vai para dentro de casa, porque quem vai querer ir para uma igreja onde você vem andando para vir para ela e ver os membros dela tudo sentado na rua, na hora do culto? Acaba qualquer igreja, irmão, amém? Concorda? Acaba, na hora do teu culto você tem que estar lá na igreja, porque hoje tem culto na minha igreja. Como é bom quando a gente pensa assim, é a minha igreja, não é? A gente tem que ter, irmãos, essa excelência no serviço, e eu trago isso para os irmãos notarem o quanto é importante a gente pensar nisso, né? Somos 85, se os 85 viessem todo domingo, ia caber poucos lugares aqui, irmãos, para os que não são obreiros na igreja. Mas tem noite que você não conta 85 no domingo, quer dizer que nem os obreiros, irmãos, estão trabalhando com excelência naquela busca de, eu quero ver a minha igreja próspera, quero ver a minha igreja crescendo. Eu não sei vocês, quando a gente vai numa igreja grande e vazia, quem já foi? Qual o sentimento que vocês têm? É ruim, é triste, né? Quando você vai numa igreja grande que está vazia, é isso que provoca, querido, quando a gente não faz com excelência, a gente ignora a igreja, né? No domingo, na hora do culto, a pessoa tem coragem de estar em outro lugar e não estar na igreja, destrói, aí a obra de Deus é mesmo destruída, arrebentada. Então, queridos, a excelência, né, eu trago para vocês, que ela passa por tudo isso, e a gente precisa buscar a graça de Deus, de maneira muito geral mesmo. A excelência, irmãos, é uma qualidade superior, os fará dignos de alta estima e apreciação por parte do resto das pessoas. Será aquele que serve como referência positiva em determinado grupo ou local. É isso que, eu esqueci o que os irmãos falaram no início aí, fazer bem feito. Excelência é fazer bem feito. E a gente precisa muito, muito buscar isso também no serviço do Senhor. Olha bem, se você for estudar sobre essa área, né, em várias áreas de estudo, os livros dão algumas dicas sobre trabalho com excelência. Conhecer suas habilidades é importante, a pessoa conhecer suas habilidades para fazer com excelência. Seja lá o que você faz, tem que conhecer. Tem que aprimorar essas habilidades que você tem através de estudo e treinamento. Estudo e treinamento é excelente para que se alcance a excelência. É necessário também, os livros vão dizer, que para você faça algo com excelência, você tem que conhecer a concorrência. Então, se a irmã lá faz hambúrguer, ela tem que conhecer o concorrente dela mais próximo, como é que é o hambúrguer dele. Não sei se vocês já foram, mas tem que comer o hambúrguer dele. Já comeram? Tem, tá bem? Isso aí faz parte, conhecer a concorrência se você quiser trabalhar com excelência. O Kleber na oficina dele, tem que fazer uma visita de vez em quando, umas oficinazinhas aí, dar um servicinho para eles, para ver como é que eles atendem, porque a coisa evolui, talvez o Kleber está achando que está atendendo muito bem, ele vai ver, peraí, o vizinho aqui atende bem demais, né? O hambúrguer do outro é muito bom. Então, queridos, conhecer a concorrência, quando a gente vai aplicar isso para o seu trabalho, você é crente, você trabalha na Quinta Igreja, qual é a sua concorrência? Quem é a concorrência? Nós concorremos com quem? Com o inimigo. Pensei que você ia falar que as mulheres competem com os homens, que competem com os jovens, porque tem vezes de conta uma competição danada. Se a festa das mulheres é linda, eu tenho que fazer a minha bonita, porque tem dentro de igreja. Mas isso é diabólico, tá? Nossa concorrência não é com o outro e nem com outro grupo, muito menos com o pastor. Tem gente que concorre com o pastor feito um trem doido. A nossa concorrência é com o diabo, então isso se aplica. Se você quer servir com excelência, tem que conhecer sua concorrência. Você tem que conhecer as ações do inimigo para você ser melhor do que ele. Se você não conseguir ser melhor, ele vai te derrotar, né? Tem que ser um bom ouvinte, precisa aprender a ser um bom ouvinte, ouvir, falar menos e ouvir mais, você tem que ser um bom ouvinte. Você tem que assumir responsabilidades, tem que aceitar desafios, tem que ser humilde para aprender
com quem sabe mais do que você. Isso aí é os livros que vão ensinar, irmãos. É por isso que os camaradas que são muito excelentes, eles continuam excelentes, que eles sentam para aprender, às vezes, com um camarada lá da roça. Não é raro executivos fazerem, não é turismo, eu esqueci o nome da palavra, rapaz, treinamento, muitas vezes em zona rural, irmãos, para aprender com os camaradas lá da roça, simples, algumas coisas que eles precisam aplicar na própria vida, tá? Isso tudo é importante, então ser humilde para aprender. Tem gente, irmãos, que, nosso Deus, não aprende, não acha que não precisa, né? É preciso obedecer os processos e os protocolos da instituição. Você quer ser excelente? Obedeça os processos e os protocolos, obedeça as regras da instituição, obedeça as regras da quinta igreja no teu trabalho, para você trabalhar com excelência. Tem gente que acha que descumprindo regras, pulando por cima de princípios, de protocolos, ele está sendo excelente, está avacalhando com o trabalho. E avacalha mesmo, protocolo é protocolo. Por exemplo, nós temos alguns protocolos na igreja, alguns processos de receber membro. Todo membro da quinta igreja tem que passar por uma classe preparatória. De vez em quando eu sou tentado por gente querendo pular e burlar esse processo. Eu falo, não pode. Tem umas pessoas que querem ser membro agora, que eu vou me desdobrar para eles serem membro, porque eles querem ser membro, mas não pode vir no curso. Eu vou ter que criar um horário. Mas agora, se eu aceitar essas pessoas sem passar pelo curso, eu estou quebrando processo e protocolo. Eu quero ser excelente no que faço. Eu quero fazer bem feito e quero que as pessoas saibam que para ser membro da igreja tem que passar pelo curso. Eu não vou deixar de fazer o curso para receber a pessoa. Protocolo, então você tem que saber os protocolos e os processos em que você trabalha na igreja e cumpri-los para ser excelente, né? Temos também que assumir os próprios erros, irmãos, e não transferi-los para as outras pessoas. Isso é os livros lá ensinam e o crente precisa aprender. Você errou, assume o seu erro, mas não joga a culpa no outro, no pastor, na pastora, na igreja, enfim, no irmão, na irmã. Tem que assumir os próprios erros, quem faz com excelência. E outra coisa é aprender com os próprios erros. Você cometeu um erro, uma burrada, você vai aprender, você vai reconhecer e assumir, né, que aquele erro e aquela burrada, e agora você vai aprender com aquilo. Não repete a mesma coisa não, né, irmãos? A gente cair no mesmo buraco 2 vezes, Deus me livra, né? Deus tem misericórdia. Tem que aprender com os próprios erros, irmãos. Manter pensamento sempre positivo. O que é um pensamento positivo? Não, vai dar certo, né? Nós temos um alvo, nós temos um projeto, né? Temos um alvo de 1000 almas, vai dar certo. Só pensando que vai dar, Deus está no controle, nós vamos orar, nós vamos trabalhar, nós vamos buscar excelência, e nós vamos alcançar, nosso alvo é esse. O alvo para as mulheres, que as mulheres têm, vamos alcançar o que os homens têm, né, que a EBD tem, o louvor tem. Se não tem alvo, nós temos que ter. Não vai dar certo, porque você vai encontrar o tempo todo gente falando, isso aí, já vi, isso não vai dar certo nunca. Essa pessoa nunca, irmãos, vai ser excelente no que faz. Eu sempre acredito que vai dar certo. Ainda que eu não tenha visto acontecer, eu nunca perco essa esperança, tá? Estabelecer metas pessoais, já falamos, você tem que ter seus alvos. Isso para a vida pessoal e, é claro, o trabalho na obra do Senhor. E tem que demonstrar engajamento e compromisso, irmãos, com a instituição. O camarada tem que vestir a camisa lá da empresa e trabalhar para aquela empresa funcionar e crescer. Mesma coisa aqui na igreja. Você tem que estar engajado e demonstrar compromisso com a instituição. Não, eu estou engajado e tenho um envolvimento com a quinta igreja. É ali que eu quero servir, é ali que eu estou servindo e eu quero ser excelente. Engajamento e compromisso. É onde entra, marcamos um curso, marcamos uma reunião, você tem que estar aí engajado e cheio de compromisso com o trabalho. No domingo, por exemplo, você tem que ter um compromisso, irmãos, com a quinta igreja. Estou passando esse processo para vocês multiplicarem para as outras pessoas. Eu preciso que os irmãos tenham compromisso com a quinta igreja, porque se não tiverem, não funciona. Os obreiros têm que ter compromisso com a igreja. Obreiro sem compromisso com a igreja precisa sair do cargo e liberar o cargo para outra pessoa, porque é feio e não é a forma da gente buscar excelência, tá bom? A excelência a gente consegue quando a gente faz todas essas coisas. Então, demonstrar engajamento e compromisso. É muito sério. E tomar notas. O último que eu anotei, a gente poderia colocar muito mais aqui. Tomar notas, irmãos. É necessário anotar as coisas, tomar notas. Fomos numa reunião e o pastor colocou um plano, um projeto. Toma nota, né? Enfim, Deus te falou algo, toma nota. Você fez uma reunião para tratar do assunto, toma nota. Por que é importante tomar nota? Ninguém é computador. Lá na frente você se perde, você não sabe mais o que está fazendo, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Então, assim, isso que eu estou te passando são dicas que os livros lá vão mostrar que é necessário para que a gente
tenha excelência no que faz. E já deu para você ver, né, e olhar e pensar muito bem como é que a gente vai poder trabalhar para buscar essa excelência a cada dia, né? Quem prega tem que buscar excelência preparando, orando, buscando de Deus a direção, estudando, meditando e correndo atrás, porque você prepara às vezes uma semana inteira para chegar aqui e pregar 20 minutos, 30, 40, e pronto, acabou. Mas aí, não é só 30 minutos, só 40, então, não, chega lá, Deus vai dar a palavra. Tem muita gente que está nessa dependência, e a excelência vai para onde, né? É sério, é muito sério, tá, irmãos, que a gente precisa fazer. Alguns passos para se fazer a obra de Deus com excelência. Eu coloquei alguns passos aqui e nós vamos lê-los juntos. Porém, esses passos que eu vou colocar tem que nos levar para a Bíblia, né? Para a palavra de Deus. Veja o que diz Mateus 5,20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E eu frisei a palavra lá, vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está falando aqui? Mais uma vez, excelência numa vida de justiça. A nossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e dos fariseus, se nós estamos querendo entrar no reino dos céus. Isso é muito pesado, lá vai buscar a excelência agora na vida pessoal. Então eu tenho que ser em tudo mais excelente do que esse grupo que Jesus chamou aqui, né, de fariseus, dos escribas e fariseus. Já sabemos lá que eram mestres da lei, né, eram homens entendidos, grandes pregadores, né, conhecedores da Torá. E Jesus falou, se a justiça de vocês não for maior, não exceder a deles, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Então aí vai passar por mim e por você, pelos obreiros da igreja, buscar excelência agora na vida pessoal, no trato do dia a dia com as pessoas, porque a justiça que Jesus se refere aqui, irmãos, é essa, é a do dia a dia, sua maneira de agir. Você é justo naquilo que você faz, irmão, você é justo naquilo que você fala, né? Você é justo com os irmãos, você é justo com as irmãs, né? Você é justo com as pessoas, ou como você é, está vendo? A nossa justiça tem que exceder a deles, do mundo. Vamos chamar os escribas e fariseus aqui de mundo, né? A nossa justiça tem que ser melhor do que a deles. Se não for, já era, irmãos. Se você tem um coração mau, é injusto, faz acepção de pessoas para o mal, né? Faz essa separação, prejudica as pessoas. Se você é do tipo que prejudica as pessoas, aí você precisa ver que a excelência ela vai passar dentro do princípio bíblico por nós. É aqui que começa a excelência. É quando eu começo a me olhar, a me ver e me padronizar com a Bíblia Sagrada. O padrão é a Bíblia. Então, se Jesus está dizendo que tem que ser mais excelente se quiser entrar no reino dos céus, então nós podemos então entrar no passo a passo, já sabendo que o passo a passo vai ser pesado, porque nós não estamos falando aqui de técnicas, como eu falei, eu li lá 15 técnicas que os livros mostram. Agora nós estamos falando do que Deus espera, que Jesus espera de mim e de você, para fazer um trabalho com excelência. Claro que eu peguei só alguns textos, tá, irmãos? Nós vamos ter poucos passos aqui, porque eu pus muito texto bíblico, tá? Primeiro, então já que a coisa é assim, nossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus, senão nós não vamos entrar no reino dos céus. Então a primeira coisa que você tem que fazer, e eu, é me converter verdadeiramente a Cristo. Por quê? Porque aí a minha justiça vai exceder a de fora. Agora, se você está aqui na Quinta Igreja, trabalha com o Ministério Infantil, trabalha com o EBD, trabalha com grupos, trabalha com isso, trabalha com aquilo, e você é pior do que os escribas e fariseus, você tem que trocar de lugar com ele. Você tem que entregar o cargo, ir para o banco, ser tratado, preparado, discipulado e depois ir para o cargo. É isso que faz a igreja mancar, irmãos. A igreja faz mancar são obreiros que querem levar as pessoas para o reino dos céus, mas elas mesmas não estão nem indo para o reino dos céus. É com essa frase que Jesus vai receber aqueles que vão entrar no reino dos céus. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu creio plenamente que é essa frase. Mas agora, como é que você vai poder, irmão e irmã, trabalhar na igreja se você ainda não é convertido? Se você é uma esposa briguenta, brava com seu marido, se você é um esposo bravo, briguento com seu marido, né? Se você é um filho desobediente e tal, você está no lugar errado. A excelência começa quando a gente é convertido ao Senhor. Então, primeira coisa é a conversão. Agora, quando a gente tem obreiros, crentes trabalhando na obra que não são convertidos, a obra manca, irmãos, vai mancar sempre. Lembra daquele texto lá? Pelos frutos os conhecereis. E
é o fruto que nós vamos produzir é qual? Você vai produzir de acordo com você. Você é servo, você é humilde, você vai produzir ovelhas servas, humildes. Você é violento, você é bravo, você é briguento, você não foi convertido, seu temperamento não foi convertido, você está criando ovelhas da mesma forma que você, porque é pelo fruto que se conhece. Então a gente precisa muito, irmãos, buscar de Deus a conversão. Se você puder abrir sua Bíblia em Apocalipse e ler esse texto comigo, eu vou te mostrar o que o Espírito Santo, né, estava dizendo, né, o que o Senhor estava dizendo ao pregador, ao líder da igreja de Éfeso. Olha bem o que ele está dizendo para o anjo da igreja em Éfeso. E eu coloco aqui, toda pessoa que se propõe a trabalhar na obra do Senhor, tem que ter sua vida transformada primeiro, para depois querer transformar a vida dos outros. Apocalipse é a carta que o Senhor envia através de João à igreja de Éfeso. Olha bem, a carta é ao anjo da igreja, né, irmãos? Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha bem o que ele diz ao anjo da igreja. Vamos dizer que ele fosse o pastor, o líder, o sacerdote, o obreiro. Olha, conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfaleceste. Até aqui, irmão, só falou desse anjo o quê? O camarada é topo de linha, não é? Topo de linha. Eu diria que ele é um bom líder, um bom crente. Mas olha bem, o que vai dizer dele? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Está vendo, irmãos? Ele era tudo isso, um camarada severo, sincero, fazendo tudo direitinho, reconhecendo os falsos apóstolos e pondo eles, né, para correr e tal, e descobrindo que eles eram mentirosos. Era um camarada excelente, mas tinha uma coisa contra ele: ele deixou o primeiro amor, aquele líder. E ainda fala assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Por isso, querido, que a primeira coisa que a gente precisa ter para trabalhar com excelência é o arrependimento, que vai nos levar a nos converter de fato. Sabe o que está dizendo aqui ao anjo da igreja de Éfeso? Ele precisava se converter. Ele era um camarada de uma postura impecável, e Deus elogia ele por todo o trabalho. Ele chegou a sofrer pelo nome do Senhor. Olha bem, o camarada estava bem de ser um mártir, mas existia algo em jogo que faltava: salvação na vida daquele homem. Então, querido, você precisa crer nisso. Teu temperamento precisa passar por um trabalho, tua vida precisa passar por um trabalho. Você precisa buscar de cara esse início, né, desse arrependimento e dessa conversão genuína. Olha bem o que diz Mateus 7,5, dentro do mesmo sentido da gente buscar conversão. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Está vendo? Dentro daquele processo da conversão. Como é que pode uma pessoa que não é convertida, irmãos, querer ganhar alguém ou que alguém se converta? A igreja precisa de crentes convertidos para ganhar o não convertido. Amém, igreja? Amém, irmãos? Depois eu quero que vocês me ajudem a multiplicar isso para os irmãos que não vieram, passar para eles, porque é importante isso na minha vida e na sua vida. Então, às vezes a gente vê a igreja amarrada, a gente fica buscando um culpado, é o pastor, é isso, é aquilo, mas a gente vê que é um conjunto de coisas que amarra, e uma delas é a conversão. A gente precisa tirar o cisco do olho para poder, tirar a trave do olho para ver claramente e tirar o cisco do olho do irmão. É necessário que a gente passe por esse processo, né? Depois, um outro passo para alcançar a excelência é dar um bom testemunho e cuidar bem das pessoas da nossa própria família, da nossa própria casa. Irmão, dentro de casa é que é o teu seminário de teologia. Se você não for aprovado no seminário de teologia chamado casa, você não é apto para nada na igreja. E a gente tem muita gente aqui que não é aprovado dentro de casa, mas está trabalhando na obra, está fazendo a obra, está mancar, vai ruim, dá errado. Pula lá para vocês verem, 1 Timóteo, capítulo 3, né? O apóstolo, quando escreveu a Timóteo, o jovem pregador, né, o jovem ministro,
ele deu algumas instruções que vão falar isso, mas de outra forma, vai falar o bispo, né? 1 Timóteo 3, de 1 a 5, vai dizer assim: fiel é esta palavra, se alguém deseja ser bispo ou o episcopado, excelente obra deseja. Excelente, está vendo? Nosso termo é trabalhar com excelência. Agora 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. E o 5, pois se alguém não governa a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Está vendo, querido? Seu testemunho dentro de casa te torna apto ou não para o serviço do Senhor. Um dia, um irmão nosso, antigo na igreja, eu vou dizer o nome porque já partiu para o Senhor e depois eu tiro dali e fica fácil. Um dia o irmão falou: pastor Edgar, eu quero entregar meu cargo de diácono. Aí eu falei assim: mas por que e tal? O senhor serve bem, o senhor é um homem exemplar. Ele falou assim: eu não governo bem a minha casa. Me desmontou, querido. Mas era o que todos nós deveríamos entender. E eu falei: Jessé, que é isso, Jessé? Assim mesmo, ele é pastor. Sabe, eu luto, mas eu não consigo, né, que os meus filhos, que a minha família se submeta ao governo e tal. Mas é para os irmãos entenderem, irmão. Dentro de casa o nosso testemunho nos aprova ou nos desaprova. Né? Então, quando vai falar de governo, de ser irrepreensível, né, marido de sua mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, são as características que a gente tem que ter. É o perfil que vai nos fazer trabalhar com excelência. Então, aqui fala de bom testemunho dentro de casa e fora. Não é espancar, porque aqui fala que não deve ser espancador, versículo 3. Não é nada de violência, mas é de você, as mulheres, serem mulheres segundo o padrão de Deus dentro de casa. Qual o padrão de Deus para a mulher dentro de casa? A mulher não vai governar a casa, mas ela vai ter que servir lá naquele papel de uma mulher submissa ao marido, que reconhece a autoridade do marido, mesmo que o marido é aquele que não tem autoridade, porque existe família, né, que o marido não tem autoridade, é a mulher que exerce isso, mas ela, por ser serva de Deus, ela vai sempre procurar o seu marido e deixar que ele dê a última palavra, a palavra final, ainda que ela coloque a palavra na boca dele, né, porque ele é lento, ele é devagar, ele não tem atitude, tem homem que é assim, mas ela vai submeter, é o meu marido. É mesmo que a mulher, né, saiba que o marido precisa daquele empurrão, é isso que eu quero dizer para os irmãos, que as irmãs precisam aprender no papel delas, né? Então, se você não é submissa, minha irmã, me ajuda, me socorre, precisa viver a Bíblia e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Eu estou falando de submissão porque cabe à mulher a submissão, mas cabe outras coisas a ela. E ao marido, está tudo aqui, ó. O marido tem que ser tudo isso, irrepreensível, o marido é uma sua mulher, vigilante, sombrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, amável, inimigo de contendas, não ganancioso e que governe bem a sua casa. Então, é princípio bíblico para a pessoa que quer servir com excelência. A gente precisa passar esse espaço para dentro do nosso coração e buscar. Então, mais uma vez, eu repito, a igreja às vezes manca, porque a gente tem pessoas que descaradamente ainda se gabam de não viver isso. A pessoa não dá bom testemunho em casa, não cuida bem da família, no seu devido lugar, né, de respeito e de honra, e está aqui na igreja, fazendo teatro de obreiro, teatro de crente, né? Repito, irmão, você não tem nada que ouvir isso, né? É a igreja inteira, né? Mas nós estamos aqui, amém, queridos? Amém? E se a gente busca excelência, a gente precisa entender, não, é assim mesmo que tem que ser. Por que, queridos, que é assim? Porque no reino de Deus funciona diferente, irmãos. Deus não vê só por fora como o homem vê. A Bíblia diz que Deus vê por dentro, Deus vê o coração. Então, para Deus o excelente é aquele cujo coração está enquadrado nesses princípios. A pessoa faz isso até sem saber, irmãos. A pessoa age dentro do padrão dela sem saber. Ela é tudo isso de bom sem saber. E ela vem e frutifica. É excelente, Deus abençoa, Deus age através daquela pessoa. Por que eu quero dizer isso para os irmãos? A pessoa que não busca isso, ela não é usada por Deus. Então a gente precisa, irmãos, passar isso por nós.
Então, às vezes, a gente não enquadra nenhum desses princípios e está aí, né, fazendo teatro na porta, na EBD, no louvor, na pregação, na coordenação. Estão fazendo um belo teatro, irmãos. Mas aí a gente não está, de forma alguma, sendo usado por Deus para a obra, porque não há sinceridade, não há congruência à palavra. Ou seja, o que eu falo e o que eu ensino, na verdade não tem nada a ver com o que eu vivo. Né, com a minha boca eu prego com a beleza, eu ensino com a beleza, e enfim, eu sou o melhor naquilo que falo, aos olhos do homem, porque lá no fundo eu sou violento, eu sou mau, sou espancador, desrespeito, eu sou dou patada na minha mulher, eu sou dou patada no filho, sou dou patada em todo mundo, eu não estou de fato um servo de Deus, então não estou apto para esse trabalho, então não há excelência. Esse teatro arrebenta, irmãos. Nós precisamos, em nome de Jesus, sair desse teatro, amém, queridos? Precisamos ser sinceros. Davi era um homem sincero. Davi não tinha teatro com ele. Davi, quando quis adulterar, ele formou a mulher, ele adulterou. Quando quis matar o homem, ele matou. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Quando o profeta chegou e falou, você está em pecado, Davi não fez teatro. Ele assumiu, eu errei, eu pequei, tentou buscar de Deus para o menino não morrer, o menino morreu, ele ficou de luta, acabou o luto na hora que o menino morreu, ele levantou a cabeça. Por isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era congruente, ou seja, o que Davi tinha no coração, ele deixava sair. Agora, a pessoa que tem um coração imundo e podre, irmãos, mas por fora ela não deixa transparecer, ela tem aquele teatro, né? Aquele teatro bonzinho. É pesado quando alguém lá do mundo fala que prefere ficar no mundo que vir para a igreja, porque na igreja tem fulano e fulano, 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 que eu conheço e eu não vou porque eu ir para uma igreja daquela. É o teatro, tá vendo? É o teatro. Agora, Davi era assim, Davi estava em pecado, tá, quando Deus revelou para ele, largou o pecado, buscou perdão de Deus e Deus testificou dele. Achei Davi, homem segundo o meu coração, né, que vai fazer a minha vontade. É a congruência que fez dele um homem segundo o coração de Deus. Então, sem teatro, queridos, é o que a gente precisa buscar de Deus. E aí eu volto para te dizer, bom testemunho dentro de casa, fora de casa, é o que a gente precisa, né, irmãos, observar. Obedecer ao pastor, irmão, é preciso obedecer ao pastor. Lá nas dicas da empresa, é obedecer o seu superior imediato, seja o carregado, o supervisor, o líder, para chegar até lá no alvo da empresa. Então tem que obedecer, irmãos, o pastor. E o que a Bíblia vai dizer? Hebreus 13, 17, vai dizer, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não vos seria útil desobedecer ao pastor e fazer ele ficar gemendo de dor, de sofrimento por causa da sua desobediência. É isso que está dizendo. Então, isso é trabalhar com excelência, submissão, obediência. Eu sempre obedeci ao meu pastor e nunca tive medo de obedecer, porque eu sei que há bênção. É útil para mim obedecer, desobedecer é inútil. Então, se você desobedece, pastor, quero chamar a atenção para isso, você é uma pessoa que está fazendo algo que é inútil, não ajuda, atrapalha, dói, machuca, fere, né? E tem ferida, irmãos, da alma, que só Deus pode tirar, só a expressão de Deus. Então, lembra que não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que é necessário que se obedeça aos pastores. Eu trago para você um alvo, um plano, um projeto, você entra dentro, você concorda, então agora a gente tem que trabalhar obedecendo, né? Vamos obedecer. A obra de Deus carece disso. Lá na empresa é obedecer os princípios da empresa para que se siga em frente. Outro detalhe para que se tenha excelência naquilo que faz, é ter comunhão com os irmãos. Irmão, irmã, você está na obra de Deus, tem que ter comunhão com os irmãos. Marcos 9,50 vai dizer, bom é o sal, mas se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Olha que legal, do nada está falando de sal, e de sal perder o sabor, e vai falar para a gente ter sal, mas viver em paz uns com os outros. Querido, é preciso aprender a ter comunhão uns com os outros. Se você trabalha nessa igreja, mas não tem comunhão com outros dessa igreja, entrega o teu cargo, urgente. Deus não se agrada. Se eu não respeito a irmã que coordena as mulheres, se eu não respeito a Alzita, mas a Thaís que coordena a escola bíblica dominical, se eu não respeito as minhas irmãs da porta da igreja, se eu não respeito, enfim, os demais irmãos que trabalham, o irmão que trabalha no som, eu preciso urgentemente entregar meu cargo e aprender a ter comunhão. Isso faz a igreja mancar, irmão, para arrebentar.
Isso é impedimento, isso é cunha de Acã no meio, né, que chamam, né? Isso é entrave. E o que tem de gente na igreja trabalhando desse jeito, desobediente, não tem comunhão, não olha no olho do outro, não submete, está me atrapalhando, está atrapalhando a quinta igreja, está atrapalhando a obra, é uma cunha terrível, impedindo a obra de crescer, criando inimizade, dando uma má impressão do irmão e da irmã, porque aquela pessoa que não tem comunhão, ela só fura o olho do outro. É a líder que não presta, é o fulano que não presta, é o outro que não presta, e quem não presta na verdade talvez seja. Não, está errado, querido, está errado. Sim, está errado. Hoje eu convoquei os 85, mas eles não vieram, mas nós vamos falar com os outros que não vieram, porque é algo sério que o Senhor mostrou e que essa igreja vai mudar em nome de Jesus. Tem que mudar, irmão. A começar por mim, que eu me coloco como um dos servos do Senhor. Eu sempre disse para você, eu sou o menor de todos os servos. Estou aqui para lavar o seu pé, cheio de bicho, cheio de tudo que tiver. Eu sou o seu lavador de pé, mas eu quero que todos sejam também lavadores de pés. Amém, igreja? E não é amar fingido. Não é aquele negócio, eu te amo, não. Eu já falei para vocês, a frase mais desnecessária que existe nessa terra, quando eu falei isso eu quase apanhei, mas depois as irmãs entenderam, dando um trabalho para as mulheres aqui. Falei, a frase mais desnecessária que existe é eu te amo. Odeio quando alguém fala que me ama. Eu quero que você mostre que me ame. É isso que é amor. Quem ama, sofre, quem ama chora junto, quem ama submete, quem ama não apunhala pelas costas, nem pela frente, né, irmão? Porque a expressão é pela costa. É isso que precisa, irmãos. Os obreiros da igreja precisam, a quinta igreja precisa. E eu te peço que seja um multiplicador. Domingo que vem, quando você estiver na escola dominical, se estiver com o seu grupo, alguém, me ajuda a multiplicar, porque isso é de Deus para a igreja. A igreja precisa ser conhecida, irmãos, pelo amor que ela tem. Sabe que domingo eu falei uma frase aqui, do fundo do meu coração? Lembra que eu estava falando do folhetinho, tal, comprar um punhado de folheto, carimbar e pôr na porta? Se Deus quiser, eu vou comprar essa semana ainda. E vou buscar o carimbo e carimbar para pegar, todo mundo pegar e levar, entregar para quem quiser, onde quiser. E eu falei que o que me trouxe para essa igreja, aliás, que me levou a Jesus, foi as orações de muitos irmãos e um folhetim que me entregaram, lembra? E eu citei que o que me trouxe aqui é porque eu caminhei nos trilhos de amor da Alzita e do Tijona, você viu que eu falei isso? E outros irmãos daquela época. Sim, irmãos, a caminhada desse povo tinha tanto amor que me desejou, me atraiu o amor dos irmãos, irmãos. Eu não conhecia Jesus, nem conhecia a Bíblia, mas quando eu vi o amor desse povo, pela obra, pela causa, por essa igreja, se você não tem esse amor que eu estou tentando passar para você dentro do nosso assunto da excelência, irmão, entrega o cargo, vamos consertar, vamos amar, mas amar de verdade, repito, não é amar de falar, é amar da gente. A gente sente quando é amado, irmãos, amém? Você sente quando é amado? Eu sinto quando eu sou amado. Eu não preciso, eu louvo a Deus, eu não preciso de ninguém ficar se declarando para mim. Tudo bem, se você quer, faça, mas eu acho desnecessário. Eu sinto quando eu sou amado e sinto também quando eu sou odiado. E tem coisas que a gente não precisa de escrever na testa, o Senhor nos mostra, a gente vê. Eu sinto que quando eu deslizo, eu dou uma tropeçada, a pessoa que ama, ela demonstra o amor. Eu estou ali com ele, eu vou ajudar e eu posso fazer algo. Então, queridos, olha, isso é muito importante, essas questões da gente ter comunhão com os irmãos, né? E vai terminar esse texto falando do salmo, mas dizendo, tenham sal em vós, mas vivam em paz uns com os outros. Paz uns com os outros, tá, irmãos? E olha bem o que diz Gálatas 5, 15, 16. Se vós, porém, olha bem, isso é o escritor escrevendo aos Gálatas, tá, irmãos? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Está desse jeito mesmo lá, tá, irmãos? Eu não melhorei, nem forcei a tradução, não. Está dizendo, se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, toma cuidado para vocês não matar o outro também. E ele fala assim, olha, se andar no Espírito, vocês não vão satisfazer a concupiscência da carne. Qual concupiscência? Essa que leva os irmãos a não ter comunhão e a ficar se mordendo, se matando, se ferindo, se machucando, pressionando o irmão a pecar, pressionando a irmã a ter raiva, a ter ódio, a ter mágoa, a ter amargura. Lá na frente tem um texto que fala da amargura. Ô gente, tem gente que nasceu para
provocar o outro a ira, a amargura, que seja repreendido em nome de Jesus, irmãos. Todo o espírito dessa forma. Se nós vermos o irmão cair, irmão pecar, sejamos excelentes. Vamos lá abraçar aquela pessoa, vamos lá na lama e tirar aquela pessoa da lama, vamos sujar todo de lama com ela para tirá-la daquele lugar. Mas isso é demonstração de amor, irmãos, não é o contrário. Essa semana passada, em conversa com um dos coordenadores, e um coordenador falou comigo algo que eu já estou enjoado de ouvir, já não quero ouvir mais, e Deus não vai deixar eu ouvir mais. Não que eu vou tampar o ouvido, é que o Espírito Santo de Deus não vai deixar os irmãos terem esse coração mais. Os coordenadores, irmãos, vão atrás das pessoas que estão faltando da igreja, porque o pastor sempre reúne e pede, uma vez por mês. E fulano, e fulano, e fulano. Eles vão e traz para mim o que está acontecendo. Tem gente que está doente, tem gente que está literalmente com preguiça, nós vamos com ela, vai mais um tempo, mais um ano, mais 10, mais a gente vai. Tem gente que está em pecado, a igreja trata, tenta ajudar, não dá, desligado, é excluído. Então um irmão me trouxe, de um dos irmãos que foi visitar, que fulano disse que determinado fulano está pior do que eu posso imaginar. Aqui até me deu uma tristeza, irmãos, me deu uma choradeira por dentro, e eu falei com o irmão, eu tenho ódio de ouvir isso que você falou que ouviu. Você perguntou a essa pessoa se ele foi lá ajudar? Não, pastor, mas veio e me trouxe um relatório horrível. Então, irmãos, precisa ser tirado do nosso meio. Se você sabe que tem um irmão caído, não importa o pecado que ela esteja, antes de abrir a boca e falar que aquele irmão não presta, está podre, se você não foi lá, irmãos, e deu o seu sangue para restaurar aquela pessoa, o sangue daquela pessoa está sobre a sua vida. Não é isto igreja, irmãos, não é isso a quinta igreja não é assim. Amém, igreja? Quinta igreja não é isso, não é assim. A igreja é uma igreja de amor. Eu vim para cá, já avisei. Eu não vim para cá porque tinha igreja bonita, porque não tinha. Eu não vim aqui porque era grande, porque era pequenininha, mal cabia 50 pessoas lá dentro. Eu não vim aqui porque tinha grandes pregadores, porque não tinha grandes professores de escola dominical, nada disso. Eu não vim para aqui por nada além de um rastro de amor que eu pude ver na vida de cada irmão, cada irmã daquela igreja, do menor ao maior. O rastro de amor me trouxe, e o rastro de amor me mantém. E nós vamos viver esse amor, irmãos, em nome de Jesus, amém, queridos? Isso é voltar ao primeiro amor, é ser igreja de fato, é igreja que não acusa, quem tem que acusar é aquele que está lá em cima. A gente faz o nosso trabalho aqui de tentar ajudar, desligar do hall de membro e tal, mas não é assim, irmãos. Então eu peço que os irmãos prestem atenção nesses textos que nós estamos lendo, na profundidade deles, né, para a gente aplicar na nossa vida. Olha o que diz 1 Coríntios 1:10. 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Olha a orientação nesse texto. Se a gente quer trabalhar com excelência, irmãos, se a gente não precisa, irmãos, deixar de lado, olha bem, as dissensões. Sabe o que são dissensões? Tem gente que pensa dissensão é só divisão. Não, dissensão é quando não há acordo, há discórdia, nada há acordo. Porque quando há acordo, quando a gente está de acordo, a gente, mesmo que não é exatamente aquilo que você queria, mas você percebe que aquele é o bem da nação inteira, é o bem da igreja inteira, você entra em acordo, você abre mão, está de acordo. Sabe o que está faltando no nosso Brasil? Tá? Vou dar um pulinho só para você ver em termos geral o estrago que faz isso. O fato de haver dissensões, divergências de opiniões e de embates de opiniões, essas desigualdades no foco e no alvo, é o que faz o Brasil ser o que é. Você já viu que sempre quem está no poder, diz que está fazendo tudo para o carro andar e para o Brasil melhorar. Aí se outro grupo entra, aliás, é assim, se o grupo está no poder, fala que está fazendo tudo, e sempre tem um grupo cá fora arrebentando com tudo, não é? Já notou isso? Eles querem baixar a gasolina, aí tem um grupo que é contra baixar a gasolina, quer baixar o preço do arroz, é contra, é assim. Mas quando inverte, esse grupo que é contra, arrebenta o que está lá, inverte e vai para lá, e o de lá vem, o de cá fica contra aquele. É isso, irmãos, que é o problema da dissensão, quando a gente não entra em acordo. Dissensão lá no fundo, é isso, é falta de acordo, são ideias que não concordam. O que acontece? Se houvesse menos dissensão, se no Brasil a pessoa pensasse assim, não, eu odeio esse presidente e o partido que está lá, mas a partir de agora eu tenho que pensar no Brasil. Aí, irmãos, nós cresceríamos. Nós não vamos crescer nunca, irmãos. Eu já tenho 55 anos e desde que eu me lembro de política é sempre assim. É um grupo lá, diz que está tentando fazer, o de cá tentando derrubar. Eles votam contra tudo que o grupo de lá faz. Aí quando vira, o de cá, que estava lá ajudando, em vez de agora vamos ajudar, estamos juntos, só está na mão de vocês.
Não, querido, ele fica contra, e aí vota tudo contra. Aí se quer algo bom, vamos fazer uma campanha para votar contra, porque ele não pode fazer nada bom, porque se fizer bom, ele ganha e fica mais 4 anos. E nós aqui sofrendo. Ô irmão, você não acha que essa gasolina podia valer a metade que ela podia, não? Pode. Brasil é autossuficiente em petróleo. Mas quando entra lá os interesses, irmão, a maioria dos senadores, irmãos, que está lá, deputado, estão lá colocados pelas grandes empresas. Não pensa lá que foi voto, não, porque não foi. É campanha para poder colocar. Só para os irmãos entenderem o que a dissensão faz. Essa divergência de ideias, que você mantenha a sua divergência, não abre mão dela, aí ela atrapalha, ela vai causar uma divisão, vai causar muito estrago. Por isso que vai falar que a gente tem que ter todos o mesmo pensamento, tá vendo? Digam todos a mesma coisa e haja entre vós, não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. O pensamento é o que você tem que eu tenho. Eu penso que a quinta igreja tem que fazer assim, o outro eu penso que tem que ser assim. Aí depois a gente une esse tudo, irmãos, todos os pensamentos e formam o mesmo parecer. Não, de todos os pensamentos nós concluímos que é melhor assim. Aí a gente abre mão, aí o carro anda, a igreja anda, todo mundo anda. Agora, quando a gente tema em ser essa pessoa que causa dissensão, a obra de Deus machuca, sofre, né? E muito, tá? Hebreus 12:15 vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, lembra que eu falei para vocês do crente que parece que nasceu para fazer ferida no outro? Sabe que a pessoa que é má, quando ela abre a boca, é lá para machucar, é lá para ferir, é lá para desonrar o trabalho das mulheres, desonrar o trabalho dos homens, desonrar o trabalho da juventude, desonrar o trabalho do louvor. Sabe aquela pessoa que só abre a boca para desonrar o trabalho das irmãs da portaria, só abre a boca para desonrar o trabalho da irmã que limpa a igreja, da zeladora? Sabe aquela pessoa, irmão, só sabe arrebentar e machucar? Estava dizendo aqui, está vendo? Tente cuidar de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, porque um coração amargurado sai contaminando todo mundo. Não vai dar. E quando a pessoa acha que vai dar errado, mas ela morde na língua, ainda está bom, né? Pior quando ela faz discípulo, né? Aí já era, né? Ela é a pessoa. Enfim, queridos, os irmãos estão entendendo, né? Que isso faz um estrago muito grande na obra de Deus, e que se a gente quer ter um trabalho de excelência, a gente tem que ser essa pessoa que abraça a causa, né? E dessa forma. Resumindo, para a gente encerrar, o trabalho do Senhor, irmão, só será feito com excelência por pessoas que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados, os abandonaram e hoje vivem uma vida transformada. Uma vida de testemunho para os que estão dentro e fora de casa. Não é uma vida de teatro dentro da igreja. Não precisa ter teatro, tá? É a vida de sinceridade. Agora eu tenho um texto grande que eu peguei para ler ali, que eu gostaria de encerrar com ele, se os irmãos não se importarem. Eu escrevi ele aqui, Efésios 4, 22 ao 32, mas eu ia te pedir para ler, porque para ler ali ficou pequenininho, né? Eu pus ele todo ali, no caso de a gente precisasse de ler. Abra sua Bíblia fazendo um favor, irmão, só para a gente encerrar, e depois eu abro para ouvir os irmãos. Eu quero ouvir vocês, aprender com os irmãos, para que a gente seja excelente como igreja. Efésios 4, 22, é tudo isso que eu escrevi ali, tá? Diz assim, Efésios 4, 22, esperar vocês encontrarem. Isso chama a gente para tudo isso que nós falamos. Diz assim, Efésios 4, 22, e quanto ao trato passado, olha aqui, está vendo? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha bem, irmãos, olha que coisa, pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém, queridos? Veja que esse texto fecha
né? Eu amo esse texto, porque ele chega a dizer claro, aquele que furtava não furte mais. Então, assim, quando vai falar lá, quanto ao velho homem, né? Aliás, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, que o velho homem não viva mais, né? Fica para lá. Aí quando começa a dizer esses contrastes, para não dar lugar ao diabo, aí vai dizer, que roubava, não roube mais, né? O que furtava, não furte mais, o que fazia aquilo, não faça mais. É isso, querido, que vai nos levar a fazer um trabalho de excelência. E vou ser sincero, viu? Eu aprendi a amar aqui dentro da igreja. Aprendi a amar aqui dentro. Foi aqui dentro que os irmãos me ensinaram a amar. É aqui dentro, né, que as pregações me ensinaram a amar, os estudos me ensinaram a amar. É aqui dentro que os testemunhos dos irmãos me ensinaram a amar. É aqui dentro, irmãos. Então, seu papel na igreja é muito importante. Você pode ser essa pessoa que vai ensinar o outro a amar, que vai fazer a diferença. Mas pode ser também a pessoa que vai ensinar o outro a ser isso aqui que está dizendo, ó, cheio de amargura, cheio de cólera, de ira, de gritaria, de blasfêmia. Chega a falar da gritaria, irmão, misericórdia, até isso o Espírito Santo de Deus vai interferir. Sabe aquela pessoa que só grita? Calma, não é esse Espírito que o Senhor nos deu, está vendo? É isso que o Senhor quer fazer no nosso coração, quer fazer na nossa vida. E o trabalho por excelência vai sair da vida que se encaixa nisso aí, que coloca isso em prática, que tenta seguir para frente. Eu pego muito as irmãs do Ministério Infantil para falar com a coordenadora, para a coordenadora falar com elas, depois eu quero reunir para conversar com elas, aí podemos incluir as professoras da EBD infantil, porque, gente, você está ensinando as minhas criancinhas como elas serão no futuro. É muito pesado o carro que vocês pegaram. Eu estou ensinando as minhas criancinhas a serem no futuro o que vocês são. Pior classe. O que você fala, o que você não fala, tá? Seu jeito de ser irmã, seu jeito de ser irmão, não é mais irmã, né? Acho que no Ministério Infantil e na EBD não tem homem, né, professor, acho que não tem. Então é irmã mesmo, cai sobre as irmãs. Tudo, irmã, que você é e que você deixa transparecer, é o que a minha criancinha, meus bebês, que são muitos que Deus tem dado, vai ser. Eu quero uma igreja pura, santa, melhor do que eu. Amém, igreja? Eu vim na trilha de amor deles. Agora eu quero deixar uma trilha muito mais de amor do que eu recebi, mas eu preciso que a equipe entenda, é isso que nós estamos passando para eles. Vou contar uma experiência, depois eu quero ouvir vocês, como eu disse, nós temos mais de 10 minutos. Eu deixei a barba crescer, vocês viram? Eu falei, vou deixar, tem que crescer, acho que tinha um mês mais ou menos, que tem que crescer, a família fica careca, mas é barbuda, cai e para cá. Aí eu tô com aquele tem na cara, eu falei com a Ana Silva ontem, eu vou tirar a barba. E essa semana a gente estava cuidando dos netinhos, até hoje. Falei, vou tirar a barba. Ana Silva, vai mesmo, graças a Deus, né, que ela não gosta de barba. Aí eu fui, irmãos, com toda alegria, gastei 2 giletes, né, tirei, feri um pouquinho, porque estava muito. Eu não posso, irmãos, eu tenho que tirar todo dia. Tirei ontem e já está assim. Então, ou tiro todo dia, ou então se deixar uma semana já era. Então, por isso que eu às vezes largo para lá. Por causa do frio eu deixei. Tirei ontem, com todo amor e carinho, né. Quando eu chego cá fora, até usei o creme pós-barba que eu ganhei e tal. Irmãos, quando eu chego cá fora, que o Bruno me viu, o Bruno virou assim, irmãos, esse menino entrou em pânico e gritava e chorava porque me viu sem a barba, mas foi tão desesperador que eu tentava recuperar e ele parecia que ia morrer, parece que eu era um monstro, e eu entendi, falei, Silva, olha aqui, e o que eu faço? E não adiantava, aí eu comecei a fazer umas brincadeirinhas que eu fazia com ele, assim nele, ele pensou que era eu, olhou e chorou outra vez. Quando eu consegui abraçar ele baixou a cabecinha aqui, olhou para mim, quando viu ele desabou outra vez a chorar. Demorei, irmãos, a conseguir mostrar para ele que aquele ali era eu, porque ele sabia que era eu, mas ele não me via porque eu tirei a barba. É só para os irmãos entenderem, um simples aspecto físico faz uma diferença grande numa criança. É só para os irmãos entenderem a responsabilidade, né, nossa dentro da igreja, o que as pessoas veem em nós, irmãos. Né? Agora, eu fiquei perguntando, eu sou psicólogo, a gente começa, né? Aí eu fiquei perguntando, eu sou a pessoa de barba para o Bruno ou a pessoa sem barba? Porque eu era sem barba, eu deixei a barba só um pouco, mas ele se adaptou a mim com barba de tal maneira que quando eu tirei, eu demorei, irmãos, aquilo foi traumatizante para ele. E ainda agora, eu ainda vejo que ele me olha um pouquinho, tal, menos, mas ele ainda vê.
e sabe que há uma diferença. Antes eu era sem barba, com barba, e agora sem barba outra vez. Eu fiz essa pergunta, eu sou então, Edgar, minha identidade, é com barba ou sem barba? Então, a sua identidade, irmãos, eu só estou dizendo um aspecto físico e para uma criança, um bebezinho. Claro que daqui a 2 anos, da idade da menina do Delfino Júnior, talvez ele não vai ter esse choque. Mas a criança naquela idade é muito fracionada a memória dela. Então, ela gravou o Edgar sem barba e depois acostumou comigo crescendo. Olha, o acostumar comigo crescendo a barba. Porque quando eu perguntei, eu sou o Edgar, minha identidade é com barba ou sem barba, para o Bruno, eu também analisei isso, eu sou sem barba para ele sempre me viu sem barba. Mas a convivência dele comigo não notou que cresceu um fiozinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e eu fiquei barbudo. Eu me transformei para ele e ele acreditou que eu era aquele de barba. No dia que eu resolvi ser quem eu era e eu tirei a barba, ele não me reconhecia, porque ele já se adaptou a mim com barba. Então, se você, irmão, se encaixa nas coisas ruins daqui, as pessoas que convivem com você no teu serviço, na obra, já se acostumaram com você assim. Que choque será quando o verdadeiro eu aparecer aí, seja ele bom ou ruim. É isso que eu quero trazer para os irmãos da excelência, que eu preciso observar e eu observo isso. Por isso que às vezes eu apanho na cara e não bato de volta. Porque eu quero ser alguém, eu quero que seja conhecida uma identidade minha, e o mais próximo da identidade de Cristo, naquilo que eu faço, naquilo que eu trabalho. As pessoas se acostumam, querido, conosco, nas nossas mudanças. Então, de repente, um fiozinho aqui, outro fiozinho ali, não vai nem notar. E aí eu me torno uma pessoa violenta, uma pessoa má, uma pessoa negativa, uma pessoa ruim, uma pessoa que só faz coisas más, pensamentos maus, que só divulga coisas más, coisas ruins. Eu me torno um péssimo crente e as pessoas acostumaram conosco daquele jeito. E aí eu vou produzir um serzinho ou um outro crente, discípulo meu, exatamente igual a mim. Aí depois a igreja fica uma igreja agarrada, uma igreja amarrada. Por causa de quem? Por minha causa, por nossa causa. Guarda isso, querido, no teu coração. Receba isso do amor de Deus, né, para o teu coração. Esse despertar espiritual para os detalhes da vida, para as coisinhas mínimas que a gente faz, para que a gente possa, irmãos, arrancar, né, desse trabalho nosso, resultados de excelência, sabendo que só virão se a gente permitir ser passado. Por isso que eu chamei isso, né, de treinamento bíblico. Por isso que eu pus esse nome lá, e é esse nome que nós vamos usar, porque eu preciso que a gente saia aqui com algo para pôr em prática, sabendo, eu preciso passar minha vida por isso, né, porque está ruim, eu estou criando. Eu costumo dizer dentro da minha casa, e já falei isso ensinando os pais, eu já dei palestra aqui na igreja minha para os pais e falei, muitas vezes nós criamos um monstro dentro de casa, irmãos. Nós criamos nossos filhos fazendo eles virarem monstros. E depois aparece um monstro ali, ou então uma monstra. Meu Deus, mas como é que esse menino ficou assim? Não, rapaz, você criou ele e criou ela devagarinho. Quando você, né, não notou que era hora de podar, de proibir, você deu mau testemunho, você fez coisa errada, né? Enfim, a gente faz coisa errada perto de criança, está roubado, querido, sabe disso, né? Você faz coisa errada, talvez você nem notou que é errado. É o fiozinho de barba, né, que está crescendo, o menininho não está nem vendo que está crescendo. Você faz coisa errada, menino, gravou, aprendeu, e lá na frente vai ver que eu fui onde eu arrumo. Esse menino aprendeu isso, né? Amém, queridos? Do coração de Deus, para o meu coração e para o seu coração, como nós vamos fazer a obra de Deus com excelência? Lembre-se, não é excelência para mim, pastor Edgar, é excelência para o teu Deus, para o teu Pai eterno, que está te vendo quietinho em casa, seu esforço, sua busca. Não pense que é para mim, eu não preciso do teu trabalho com excelência, Deus precisa e Ele espera. Amém, queridos? Obrigado, queridos, vamos orar. Deus, eu te agradeço muito por esta noite abençoada, este dia também abençoado pelo Senhor. Senhor, eu agradeço ao Senhor, se Tu falares a cada coração aqui nesta noite, e nos ajudar a trilhar um caminho de amor, amor perfeito, amor puro, amor sincero. Que o Senhor nos dê graça para amarmos uns aos outros, na medida que nós podemos, que haja sinceridade em nós, ó Pai. Não queremos imitar ninguém, mas queremos ser a expressão exata do amor de Cristo para as pessoas, e para isso nós precisamos da Tua ajuda. Abençoa a Tua igreja, os obreiros dessa igreja que estão conosco nesta obra, que estão dispostos a pagar um alto preço, e eu quero pedir excelência do Senhor na parte de trabalho de cada um de nós. Obrigado mais uma vez, peço pelo pastor Macir, irmã Terezinha, a cura e a restauração da saúde completa deles, Deus. Desde já eu te agradeço pelo milagre na vida deles, Senhor.
Muito obrigado, peço que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma ótima noite, nos abençoe no restante dessa semana, é o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, queridos, nos ajude a multiplicar entre os irmãos, essa importância da gente amar, irmãos, de coração mesmo e de alma. Obrigado, Deus abençoe.